Olá pessoal, eu me chamo Jefferson Balbino, sou doutorando em História pela Unesp de Assis. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho do meu projeto de doutoramento em História. Meu projeto é intitulado Representações das Mulheres Farroupilhas a partir da Casa das Sete Mulheres, Protagonismo ou Submissão. Já trago uma pergunta, uma problematização logo no título e já vou explicar para vocês o porquê disso. Antes de adentrar no meu projeto propriamente dito, eu queria compartilhar um pouquinho como que eu cheguei a esse tema, a minha priorização, enfim. Já vou comentar tudo isso com vocês. Mas antes eu queria comentar um pouquinho como foi a minha pesquisa da dissertação do mestrado, que eu defendi recentemente, em abril desse ano, aqui na Unesp de Assis também, para vocês entenderem que eu permaneço no mesmo escopo de pesquisa, na mesma área, só que mudei um pouco a vertente, um pouco o foco. Então, no meu mestrado, eu pesquisei sobre as representações e recepção da homossexualidade na telenovela brasileira, a partir de 3 telenovelas da Globo, que foram América, Amor à Vida e Babilônia. E como um grupo de depoentes homoafetivos da minha cidade natal, que é Jacarezinho, aqui no norte do Paraná, viram isso, viram esse fato. Então eu fiz uma análise das novelas, de como houve essas representações da homossexualidade e analisei também os meus depoentes, como que eles viram essas representações, como que foi a recepção sob a ótica deles, eu tô contando isso porque para mostrar para vocês que embora meu tema do doutorado seja outro, eles são temas correlatos, porque daí eu vou estar trabalhando no doutorado, assim como trabalhei no mestrado, a questão das minorias sociais, dos chamados excluídos da história. Vou estar também trabalhando questões de gênero, Então, é aquela coisa, uma coisa não separa da outra, são pesquisas que aparentemente possam parecer distintas, mas que têm também certas convergências, entre elas. Então, muitas leituras que eu tive para desenvolver minha dissertação de mestrado serão reaproveitadas. É que às vezes eu tô contando isso porque às vezes a gente muda o título da pesquisa, trazendo todo um outro enfoque e tal, e as pessoas pensam assim, nossa, mudou da água pro vinho. Eu creio que não é isso que eu esteja fazendo, Mas se eu estiver enganado, por favor, alguém me situa, argumente comigo, enfim. Inclusive, todas as contribuições são bem-vindas. Então, se alguém tiver uma contribuição, sinta-se à vontade para me procurar, enfim, me escrever, que eu ficarei imensamente grato. Mas, falando propriamente da minha pesquisa, por que eu então resolvi estudar a história das mulheres, em 2017 eu participei da Ampu Nacional, que ocorreu em Brasília, lá na UNB, e na ocasião participei de um AST coordenado pela minha orientadora, a professora Zélia, e também pela professora doutora Lídia Poças, da Unesp de Marília. E naquela ocasião eu percebi que havia ali muitas pesquisadoras, muitas mulheres pesquisando, escrevendo a história das mulheres, e poucos homens, poucos historiadores, E eu vi que, uma história tão patriarcal, até certo ponto machista, há uma necessidade, pelo menos do meu ponto de vista, de haver pesquisadores homens se detendo a estudar a história das mulheres, E eu decidi que eu traria alguma coisa nesse sentido para o meu projeto de doutorado, Como sou um aficionado pelo tema teledramaturgia, que eu venho pesquisando de longa data, desde a graduação, já tenho inclusive 2 livros publicados no assunto, eu decidi que eu continuaria por essa vertente, usando como fonte a teledramaturgia brasileira. E daí pensando, qual telenovela ou minissérie que tenha trazido, uma representação de mulheres de uma maneira empoderada, emancipada e tal.
E daí eu cheguei na minissérie A Casa das Sete Mulheres, né, que foi produzida e exibida pela TV Globo em 2003, que é uma minissérie belíssima, que tem todo o contexto histórico da Revolução Farroupilha, e é uma minissérie adaptada de um livro homônimo, né, de uma escritora gaúcha chamada Letícia Wierchowski, né? É um livro belíssimo também. E eu lendo o livro, inclusive eu li o livro quando eu fiz a minha segunda graduação em Letras e Literatura pela UEMP, aqui em Jacarezinho. E eu lendo o livro, eu percebi que, assim como a historiografia, trazia as mulheres de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira amarrada, atrelada à figura do homem, né? Ou seja, sem nenhum protagonismo, sem nenhuma emancipação. Coisa que é totalmente diferente da maneira que teve na versão audiovisual desse romance, que é a minissérie. Porque a minissérie trazia as mulheres farroupilhas de uma maneira emancipada, né? Não só as protagonistas, né? Ou seja, a mulher de Bento Gonçalves, a mulher de soldados e tal, mas também as escravas, as mucamas, as vivandeiras. Enfim, na minissérie, essas mulheres tinham uma representação emancipada. Por isso até o que meu título é Protagonismo ou Submissão. Será que essas mulheres farroupilhas que existiram lá no decênio histórico, será que elas foram protagonistas ou foram submissas, tais como a gente vê na maioria dos livros didáticos, né, que restringe, né, um possível empoderamento apenas à figura da Anita Garibaldi, né? Só que a Revolução Farroupilha, né, no sentido feminino, digamos assim, se é que posso fazer essa analogia, essa associação, ela não pode ficar circunscrita apenas à figura da Anita Garibaldi. É claro, a Anita Garibaldi foi importante, teve toda uma história em torno dela e tal, teve, mas ela não foi a única mulher a lutar bravamente, a pegar em armas de fogo, a tentar defender aquele ideal da farroupilha, né? E é isso que a minha pesquisa vai buscar elucidar, né? Como que as mulheres farroupilhas elas tiveram uma grande importância na Revolução Farroupilha, né? E assim, aqui eu vou estar trabalhando com dois tempos históricos, né? O da minissérie, né, que foi em 2003, no século XXI, que é o ano o período de produção dessa minissérie, e com outro tempo histórico que é o do decênio histórico, né, lá no século XIX. Então, é claro, né, por estar trabalhando com dois tempos históricos muito distintos, vou ter que tomar muito cuidado, até para não, né, não correr o risco de cair no anacronismo e tal, mas eu creio que isso seja um dos fatores mais instigantes dessa pesquisa, né. Então, né, naquele momento lá da Ampu, eu percebi que, tipo, essa pesquisa traria um sentido substancial para mim enquanto pesquisador, né? Ou seja, faria com que eu saísse da minha zona de conforto e também, de certa forma, tivesse aquele sentido, né, que todo pesquisador, né, um tanto pretensioso quanto eu, pensa, né, que é trazer uma contribuição para os estudos já existentes, né, nessa área, né, no caso, o estudo da história das mulheres. Espero, né, ter êxito para conseguir isso. E assim, em relação às minhas fontes, né, que eu vou estar trabalhando, a sinopse da minissérie, né, que eu já consegui com os autores da Globo, né, Maria Adelaide Amaral e o Walter Negrão. Vou também estar trabalhando com os periódicos do período que aconteceu a Farroupilha, né, para isso vou estar visitando alguns arquivos no estado do Rio Grande do Sul. Também vou estar colhendo depoimentos, né, ou seja, fazendo uso da metodologia da história oral temática, né, entrevistando profissionais que estiveram envolvidos nessa produção da TV Globo, né, e também
a autora do romance, a Letícia Wierchowski, né, para estar contando como que ela, enquanto gaúcha, né, como que ela viu a questão das mulheres sendo retratadas a partir da Revolução Farroupilha, né, seja através de estudos que ela teve ou através de histórias que ela ouvia, uma vez que ela é gaúcha, morou e mora, né, no Rio Grande do Sul. Vou estar também trabalhando, né, com o produto audiovisual, ou seja, porque ali já é uma representação, né, o produto, a minissérie, a maneira que ela foi filmada, editada, exibida. Para isso estarei também visitando o CEDOC, que é o Centro de Documentação da TV Globo, né, para pesquisar também o roteiro dos capítulos, ou seja, algumas questões relacionadas ao roteiro da minissérie que até nesse primeiro momento não tive e não tenho acesso, né? E assim, é um projeto que eu acredito muito nele, né? É claro, né? Eu como pesquisador seria, né, muito incoerente se eu não acreditasse nesse projeto, na viabilidade, na execução dele e tal. Mas assim, eu sei que também pode ter coisas que eu cometi alguns excessos, né? Então, nesse sentido, eu queria que os colegas de turma, né, dessa disciplina seminário de cultura, e também, né, o professor Hélio, a professora Karina Ianzini, que fará a arguição dele, me situa, né, chama eu mesmo para responsabilidade e fala, isso aqui não é viável e tal. Porque, né, como pesquisadores, a gente também estamos sujeitos a falhas. Então, nesse sentido, qualquer contribuição que vocês possam me dar serão muito bem-vindas. Eu acho que é isso que eu tenho para falar um pouco do meu projeto, né? Que eu vou estar, né, discutindo essa questão, né? Por que a minissérie A Mulher Farroupilha teve uma representação empoderada, diferentemente da historiografia oficial, do romance, e também trazendo um pouquinho, né, os estudos que abarca a história e a literatura, né? Uma vez que ambas trabalham com a narrativa, né? Enfim, esse é meu projeto de doutoramento em História aqui pela Unesp de Assis, e eu acho que era isso que eu tinha para argumentar com vocês um pouquinho sobre ele, tá certo? Obrigado pela atenção, e quem puder colaborar com alguma dica, alguma sugestão, ficarei imensamente agradecido, tá certo? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.